Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E o assunto de hoje é o nosso famoso decreto 1171. Este decreto é um decreto muito importante para os seus estudos. Por quê? Porque este decreto traz o Código de Ética dos servidores públicos civis da União. É isso mesmo. E digo para vocês o seguinte, gente, olha só, a incidência, a estatística de questões de prova do decreto é uma estatística elevadíssima. Conclusão: se no seu edital consta no conteúdo programático este assunto, o decreto 1171, eu chamo a atenção para vocês que vocês têm que dar uma prioridade, dar atenção, porque é o seguinte: provável questão de prova. Então é isso que eu tenho que passar para vocês, essas considerações iniciais. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, gente, ó, papo reto, você tem que torcer, cara. Você tem que torcer para que este assunto seja cobrado. Você sabe por quê? Porque é um assunto fácil. Se você assistir essa videoaula e depois você efetuar uma leitura no decreto, na lei seca, chamada no decreto, tá certo? Eu tenho certeza que você ficará muito competitivo. Eu tenho certeza que você estará preparado para qualquer concurso, qualquer banca no Brasil todo. É um assunto que não tem jurisprudência, não tem julgado, não tem interpretação de banca, ou seja, você entendeu e depois fixou o conteúdo, ninguém segura você. Bacana? Então vem comigo lá, decreto 1171 de 94, é o Código de Ética. Então aqui é a ementa dele, né? Esse decreto 1171, de 22 de junho de 1994, aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Primeira observação que eu falo, gente, ao servidor público civil, tá? Civil. Professor, e o militar? O militar tem todo o seu regramento à parte aí, tá? Por quê? Porque o militar tem um regramento especial dada aos princípios da hierarquia e da disciplina, que é muito intenso nas carreiras militares. Bacana? Vamos lá. Professor, como é que é estruturado o Código de Ética? Então, o Código de Ética é estruturado em 2 capítulos, né? Temos o primeiro capítulo. No primeiro capítulo, nós temos aí 3 seções, tá? 3 seções. São as regras deontológicas, 2 deveres fundamentais do servidor público e das vedações do servidor público. Ou seja, você tem que entender, você tem que estudar de forma sistemática. Vem comigo aqui. Capítulo 1, são 3 coisas que você tem que saber. Ó, regras deontológicas. Professor, o que vem a ser essas regras deontológicas? Gente, eu vou resumir para vocês. As regras deontológicas são comportamentos necessários, exigidos para determinada profissão. Ou seja, neste capítulo, aliás, nessa seção do Código de Ética, irá definir aí 13 regras deontológicas, 13 regras de comportamento, na qual o servidor público deverá observar no seu dia a dia, no seu trabalho. São as regras deontológicas. E papo reto com vocês, de todo, gente, ó, de todo o Código de Ética, usando aí princípios da estatística, tá certo? O assunto mais cobrado em todas as provas de concursos de todas as bancas, sem dúvida nenhuma, diz respeito ao bloco aqui das regras deontológicas. Então, cara, se você já sabe disso, já tem essa informação, você tem que ter a sua contrapartida. Qual que é a sua contrapartida? A contrapartida, você deve saber quais são as 13 regras deontológicas aí que norteiam os comportamentos aí dos servidores públicos federais civis da União. Segundo, aí nós temos aqui deveres. Professor, o que é o dever? É uma obrigação do servidor em fazer. Ou seja, são atitudes e comportamentos obrigacionais, deveres. Ele vai ter obrigação de fazer. Professor, e o outro, vedações. Professor, o que são as vedações? São comportamentos proibidos ao servidor, aquilo que ele não pode fazer. Pronto. Então, nós temos aí o primeiro capítulo, regras deontológicas. Resumindo para vocês, são comportamentos requeridos no exercício da profissão ou fora dele, tá certo? São regras deontológicas do comportamento necessário ao servidor. Deveres, o que não pode fazer. E nós temos as vedações, dever é obrigação de fazer. E as vedações é aquilo que você não pode fazer, aquilo que não é proibido. Pronto. E aí, prof, cara, esses 3
essas 3 seções aqui, tá? Papo reto, tá? São responsáveis aí por mais de 90% das questões de prova de todas as bancas, de todos os concursos, né? E nós temos aí o capítulo 2º, que chama das comissões de éticas. Então, olha só para você entender a lógica do legislador. Então, nós colocamos aqui, no primeiro capítulo, um conjunto de regramentos comportamentais, tá? Comportamentos, regras ideológicas, deveres e vedações, que são as proibições. E no capítulo 2º, o trabalho do capítulo 2º é muito simples. Qual que é o trabalho dele? O trabalho dele é, olha só, se caso identificou um comportamento diverso desse previsto no capítulo 1º, são essas comissões de éticas responsáveis pela apuração. Então, essa é a estrutura básica do nosso Código de Ética. Bacana? Então, vamos direto, né? Seção 1 das regras deontológicas. Regras deontológicas, só recordando, o que é? São comportamentos requeridos. Bacana, né? Vamos lá, primeiro comportamento. São quantos? 13. Pronto, aí você vai. O primeiro comportamento. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor. Olha só, devem nortear, né? Ou seja, comportamentos que vão nortear. Quais comportamentos? Dignidade, decoro, zelo, eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou fora dele. Parou, tá? Vou colocar em vermelho aqui para destacar, né? Ou seja, primeira, nós vamos ver aqui, gente, várias regras deontológicas. Tá? Vou falar do meu jeito, depois a gente vai ver certinho. Por exemplo, uma regra deontológica que é cobrado muito o seguinte, é a verdade. Tá? É a verdade. Outra regra deontológica cobrada muito em concurso, qual que é? O comportamento ético, tá certo? Da honestidade. São que regras, são regras o quê? Deontológicas. Essa aqui é uma regra deontológica. Você tem que entender, é fundamental, cai muito, ó. No exercício do cargo ou fora dele. Ou seja, esse comportamento ético que você deve ter, você deverá ter na repartição pública, no exercício de suas atribuições e também fora dele. Tá? Ou seja, o Estado diz, você é servidor público, fora do Estado, fora da administração pública, você ainda continua sendo servidor público, então você tem que ter um comportamento condizente com a sua função. Tá? Um comportamento condizente com a sua função. Bacana, fechou? Então nós temos aqui, ó, essa aqui é uma regra deontológica importantíssima, não cai, despenca em concurso público. Tá? Então o examinador vai tentar pegar você de todas as formas. Fulano de tal, no serviço é uma pessoa. Fora dele, ele é outra pessoa. Não pode. Nós queremos o quê? Autenticidade. Nós queremos o quê? Sinceridade. Tá? Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Olha aí, vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Então, está aí. Tá? Então, suas atitudes aí devem preservar a honra do serviço público e a tradição, tanto nele quanto fora dele. Bacana? Fechou? 10, né? Exercício. Fiocruz, AOCP 2016, cargo de técnico. A função pública deve ser tida no âmbito do exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público. E aí, professor? Aí, eu digo para vocês que o candidato que não fez a leitura do decreto 1171, ele tem tudo para marcar essa questão verdadeira, mas essa questão está errada. Ela está errada somente por uma palavra, ó, não, essa palavra aqui, né? Segundo a primeira regra deontológica previsto no decreto 1171, ele diz o seguinte, o cara, ele deve ter uma conduta ética, tá certo? No exercício de sua função pública e também fora dele. Por quê?
porque ele carrega consigo o poder estatal e ele deve preservar a honra do serviço público e a tradição. Então, o erro está na palavra, não se integra na vida particular de cada servidor público. A resposta está errada. Então, uma questão aqui que eu digo para vocês aí, né, se o cara aí ele foi para a prova sem estudar, ele dançou, mas aquele cara que foi para a prova e estudou um pouquinho, ele não erra esse tipo de questão, pode ter certeza disso. Bacana? Ok, vamos continuar. Segunda regra deontológica. Tá? Essa regra deontológica, eu digo para vocês que é uma das mais cobradas, cara. Tá? Então, olha só, eu gosto muito de estatística nos estudos, né? Não só nos estudos, mas na vida também, é muito importante isso, né? Então, o que acontece? Olha só, o que eu disse inicialmente da aula? O decreto 1171, quando consta no edital, provavelmente tem uma questão na prova. Isso aí é fato. É claro que não vão ser 10 questões, né? Uma. Cara, uma faz diferença. Uma questão você é aprovado ou você é reprovado no concurso. Uma questão, pelo menos, vai te colocar aí dezenas de posições a mais ou a menos, dependendo se for certo ou ganhou o ponto ou não ganhou o ponto, né? Então é o seguinte, ó. Primeiro, olha só, estatística, decreto 1171 costuma cair. Tá? Segundo, gente, mais de 90% das questões caem no bloco 2, que é o capítulo 2º. Do capítulo 2º, o que mais é cobrado são as regras, do capítulo 1º, o que é mais cobrado são as regras deontológicas. E dentro das regras deontológicas, esse cara aqui. Porque esse cara aqui confunde muitas pessoas. Tá? O que ele fala aqui? Ele fala o seguinte, regras deontológicas, comportamentos requeridos pelo cidadão no exercício da profissão. Nós vimos na primeira que é o seguinte, que é tanto no serviço quanto fora nele. É claro que no primeiro item nós temos aí também outras regras comportamentais descritas, mas eu estou pegando só a essência e o mais importante que costuma ser cobrado. Aqui é o seguinte, ele fala aqui, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Então é o seguinte, ele sempre deve ter na sua conduta, tanto nas atividades no serviço ou fora dele, o elemento ético. Por quê? Porque se ele sempre tem consigo esse comportamento ético, quando ele é colocado em algumas situações, ele manda bem. Olha só, assim, não terá que ir entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, e o oportuno e o inoportuno. Mas, principalmente, marque esse cara aqui, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Tá? Consoante as regras contidas, ou seja, outra regra deontológica, o cara aqui, o elemento ético ele está baseado na honestidade, no princípio da honestidade, não é isso? Está aí, tá? No princípio da honestidade. Então, isso aqui que é importante, cara. Tem que saber, principalmente o honesto. Eu já vi várias questões de concurso que o cara chega lá e manda aqui, ele quer saber isso aqui, esse principalmente honesto ou desonesto. Então, é o seguinte, o cara deve estar. Por exemplo, nós vamos ter uma situação, né? Que existe uma situação, tá? Que está na lei, é legal, tá? É estritamente legal. Só que aquela postura do servidor, ele é o quê? Ele vai analisar com uma postura não muito ética. E aí? Ele diz o seguinte, você deve ter a conduta ética. Tá? A conduta ética. Então, a conduta ética, neste caso aqui, vai sobrepor a legalidade. Essa aqui é uma regra deontológica comportamental. Então, elemento ético nas suas atitudes. Tá? Professor, e o princípio lá do LIMP do artigo 37 está aqui. Né? Consoante nas regras contidas no artigo 37, que é o LIMP, né? É os princípios da administração pública, eu vou ler para vocês, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e o parágrafo 4º do artigo 37, que trata da improbidade administrativa. Tá? Bacana, entenderam? Então, vamos lá, vamos fazer uma bateria de exercícios, tá? Lembrando para vocês, tá? Eu vou ler de novo para vocês esse cara aqui, para fixar o conteúdo, não podemos ter preguiça nessa hora, vença as suas paixões, você está num ambiente de estudo, e ambiente de estudo assim que funciona. Vem comigo aqui. O 2, coloca aí, mais importante, o que mais costuma cair. Professor, eu não me adapto a esse tipo de vocabulário. Vença as suas paixões, você consegue, meu filho, você consegue ser um vencedor. O servidor público não poderá jamais desprezar
o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4º da Constituição Federal. O FMT, 2016, cargo de técnico. Tendo como base o decreto 1171, de 22 de junho de 94, o elemento ético na conduta do servidor público considera não somente, mas principalmente a decisão entre. Né? E aí? Olha só o que eu falei para vocês, o principalmente. Esse principalmente está na parte final do inciso 2º do decreto, olha só, 1171. Né? E lá diz, né? Ele deve ter o que? A conduta ética, o elemento ético na sua conduta, né? Porque uma vez que ele tem essa conduta, ele não vai ficar em situações difíceis entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o inoportuno e o oportuno. Mas, principalmente, a letra A, o honesto e o desonesto. Né? O legislador quis que essa regra comportamental da honestidade, tá certo? Da honestidade, que é uma base da conduta ética do servidor, ele dá ênfase a essa conduta ética. Né? Ou seja, aluno do prof aqui não errou, não erra e nem vai errar nenhuma questão desse tipo. Bacana? Ok, então a questão, o gabarito correto é letra D, não, letra A de amor. Né? Aí, bacana? Vamos lá, né? FUB CESP 2016, cargo de analista. O servidor deve sempre optar pela conduta legal, mesmo que o resultado seja injusto ou desonesto. E aí, prof, é outra questão. Tá? O cara que fez essa questão aqui é um cara que conhece muito do Código de Ética. Ele tentou influenciar aqueles que estudaram superficialmente. Mas aqueles que estudaram com o prof aqui, não erra uma questão dessa. O que ele está cobrando aqui? Ele está cobrando uma regra deontológica. Tudo bem, professor. Regra deontológica qual? A segunda, que é a mais importante, a que mais costuma ser cobrada. E a segunda ele fala do quê? De uma conduta que ele deve ter. Qual que é a regra deontológica? Ele deve ter uma conduta ética. Ele tem que ser ético, né? Por quê? Porque se você for ético, o resultado for injusto ou desonesto, você está obedecendo essa regra. Então, o erro está aqui. Né? Não é legal. Às vezes, você tem uma atitude legal, e essa lei, que ela é legal, mas ela é injusta e ela é desonesta, sim. Acontece isso, sim. Tá? É claro que acontece. Então, o erro está na palavrinha legal. Uma questão muito bacana, uma questão aí que reforça todas as nossas estatísticas, é uma questão aí difícil, né? Inclusive, essa aqui é uma das mais difíceis aí que eu considero, porque ele tem que ter esse discernimento de entender o que é regras deontológicas, né? Bacana? Fechou. Continuando. Artigo 37, né? Artigo 37, né? Ele fala o seguinte, olha só. Artigo 37, porque eu estou fazendo a menção lá no dispositivo anterior do inciso 2º, né? Vamos lá, ele fala, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte, né? Aí tem vários incisos lá, né? Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem o prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, aqui trouxe o quê? A ação de improbidade, né? Vamos lá. Terceira regra deontológica, gente, né? É o item 3. O que eu quero que fixa para vocês? Que é o seguinte, no princípio da finalidade dos atos públicos. O que é a finalidade? Para que existe o Estado? Para o bem comum. Então, ele quer que você tenha essa regra deontológica
entendeu? Essa regra deontológica da finalidade. E a finalidade aqui trata de quê? Do bem comum. Bem comum. Pronto, outra regra deontológica. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Né? Olha aí, ó. Bem e o mal, você não deve fazer esse julgamento. Devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então, a finalidade. O equilíbrio entre a legalidade o que está na lei, e a finalidade, que é o bem comum, na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Né? Então, ele define aí essa regra deontológica importantíssima. CDF, né? CESP 2017, cargo de analista. É o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, né? Na conduta do servidor público, que consolida a moralidade do ato administrativo. Professor, finalidade é o quê? Sempre pratica visando o bem comum. Tá? Legalidade, o que está previsto na lei. E tanto a legalidade quanto a finalidade são atributos aí que são revestidos para o ato administrativo. Né? Então, consolida a moralidade do ato administrativo? Exatamente. Então, a moralidade vai ser o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, correto. Inclusive, esta é uma das regras deontológicas previstas no Decreto 1171, inciso 3º. Tá? Então, a alternativa está absolutamente correta. A remuneração. Né? Como é que é tratado a regra deontológica da remuneração? A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. Olha só, então a remuneração ele é custeada pelos tributos pagos direto, ou seja, ele recebe um salário, uma remuneração. Se ele recebe isso, ele é um profissional. Tá? E quem paga? Todos, inclusive ele. Por quê? Porque ele faz parte da sociedade. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência o fator de legalidade. Né? Bacana, né? Vamos lá. FUB, CESP, 2016, cargo de analista. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos, certo ou errado? Sim, nós sabemos disso, né? Pagos por todos, ok. Exceto aqueles pagos por ele próprio. Ou seja, exceto, gente, se isso aqui fosse correto, devia dizer o seguinte, que o cara que é auditor fiscal da Receita Federal, ele não paga tributos, está errado. Ele paga também tributos, inclusive essa aqui é uma das regras deontológicas, né? Então está errado essa item aqui, está errado porque essa palavra é certa, ou seja, essa aqui é a regra deontológica do inciso 4º, né? Inciso 4º, então um erro está na palavra exceto, né? Bacana, 10, né? Fantástico, né? Ótimo, né? Continuando. É muito legal, gente, a gente trabalhar com muitos exercícios, porque vai enriquecendo a aula, né? Vai envolvendo o aluno. Né? Ah, professor, esse assunto aqui tem um texto meio cansativo, cara, mas vocês viram a quantidade de questões que são cobradas. Né? Vem comigo aqui. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, com o êxito desse trabalho, pode ser considerado como seu maior patrimônio. Né? Ou seja, resumindo essa regra deontológica, ela fala comportamento, ele quer o seguinte, a ideia central da regra, ele quer que o servidor público ele seja integrado aonde? Na comunidade, que ele não fique isolado lá na sua repartição. Esta é a regra deontológica básica, né? Então, o cara, ele está inserido na comunidade, tá? E ele fazendo isso, gente, tem um acréscimo ao seu próprio bem-estar, tá? Então, ele quer aproximar o poder público, o servidor, da comunidade, né? Considerando isso, inclusive, ó, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Vai ao encontro, não de encontro, ao encontro lá o princípio da finalidade do bem comum, né? Vamos lá.
Inciso 6º, né? Fala exercício profissional, né? Que é isso? Ele quer que o cara seja um profissional ali dentro. Outra regra deontológica importante. 6ª. A função pública deve ser tida como exercício profissional. Então, ele não está lá, por favor. Tá? E, portanto, integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir no seu bom conceito da vida funcional. Cara, isso aqui cai demais também. Ó. Então é o seguinte, então ele é um profissional. Tá? Então, a função pública é um exercício profissional e integra a sua vida particular. Nós vimos que lá na primeira regra ele quer o mesmo cara na repartição pública na casa dele. Tá? Outra coisa importante aqui, que a conduta do dia a dia, na sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Inclusive, essa regra deontológica é muito utilizada, né, nos PADs, nos procedimentos administrativos disciplinar. Se o cara nunca aprontou, se o cara tem uma conduta ética, o cara tem uma postura, o cara está top de linha, claro que a comissão vai considerar isso, né? Tá, então, tome cuidado, cara. Poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 7, vai falar da publicidade, né? Então, regra geral é público, é transparência, é mais do que publicidade, é a transparência, mas traz aqui algumas exceções, né? E essas exceções aqui, salvo, são aquelas exceções que costumam ser cobradas em prova. Vem comigo aqui. Salvo os casos de segurança nacional, pronto, parou, segurança nacional, tá? Investigações policiais, olha aí, interesse superior da administração pública, né? Ou seja, essas informações elas não serão públicas, né? Elas estarão protegidas pelo sigilo, tá? No caso de segurança e interesse superior do Estado, é a lei 12.527 que vai regular, de 2011, que vai regular os graus de sigilo. Tá? E aqui das investigações penais, policiais, Código de Processo Civil, penal, aliás, né? Então, vai regular isso. Então, é o seguinte, vamos lá, já sabe das exceções, tem que saber. Por quê? Cara, eu nunca vi, cabeça de examinador adora de paixão a tal das exceções, salvo nos casos de segurança nacional, investigações policiais, interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados por processo previamente declarado sigiloso, declarado sigiloso, né? Essa declaração de sigiloso está aqui, Lei 12.527, que tem 3 graus de sigilo, tá? Que é reservado, secreto e ultra-secreto. Nos termos da lei. Qual lei? Já falei. Desculpa, Código de Processo Penal e a Lei 12.527. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Então, eficácia, de validade, moralidade, está dentro da ética. Então, tem que exercer publicidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Né? Então, está aí para vocês. Né? Cara, aqui não passa nada, pode ter certeza disso. Né? Tá? Pode ter certeza disso. Bacana? Então, está aqui para vocês. Outra regra deontológica que eu chamo ela de publicidade, tá? Então tem que saber essas regras deontológicas, ok? IF Espírito Santo, AOSP 2017, assistente de administração, vem comigo. Excepcionados nos casos que envolvam a segurança nacional, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando a sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Né? Olha aí, gente, excepcionados nos casos que envolvam a segurança nacional. Ok, tem segurança nacional, nós temos aqui investigação e nós temos aí também casos de interesse nacional. Né? A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Bacana.
ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum. Imputável a quem a negar. Imputável a quem a negar. E aí, prof? Vamos voltar e ler o dispositivo aqui. Vem comigo aqui. Salvo nos casos de segurança nacional, investigação, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarados sigilosos, tá? Nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Ok. Ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Ok, né? E aí, professor? Então, vamos voltar aqui. Excepcionados nos casos que envolvam segurança nacional. Ok, né? Aí, o que acontece, professor? Excepcionados, né? Excepcionados, né? Tem que ser por lei e previamente o quê? Declarados. Ok, né? Ele não colocou essa informação aqui. Tá, ok? A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Bacana. Ensejando sua omissão, ou seja, se você não publicar, o comprometimento ético contra o bem comum. Imputável. O que acontece? No meu gabarito aqui está constando como errada essa questão aqui, né? Está constando como errado, mas eu acho que eu errei na hora que eu transcrevi aqui o gabarito, tá? Eu errei, né? Apesar, como disse para vocês aqui, e outra coisa, essa banca que é a OSCP, ele não faz essas coisas. A OSCP tem um padrão que de ser cópia da lei, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Excepcionados, né? Por lei declarados, nos casos que envolvam segurança, né? Então, é o seguinte, o que acontece? Eu vou manter errado aqui esse gabarito, porque ele colocou assim, ó, excepcionados os casos que envolvam segurança nacional. Ok. Quando ele fala isso, ele está falando o seguinte, ó, não, realmente está errado, cara. Ó, está falando o seguinte, que todos os casos que envolvam segurança, né? Não são todos os casos que envolvam segurança que estão excepcionados, né? Somente são excepcionados aqueles casos que a lei ampara e ele tem que ser declarado, ou seja, lá no que consta na Lei 12.527 de 2011, né? Ou seja, por esse motivo aí, eu vou considerar essa alternativa correta aqui, tá? Correta não, errada, por esse motivo aqui, porque então, quando ele colocou aqui, agora que eu fiz uma leitura com mais profundidade, ele colocou assim, excepcionados. Então, o entendimento, a interpretação é que todos, está dizendo que todos os casos, então, não são todos os casos de segurança nacional. Tem muitos atos de segurança nacional, tá? Que são públicos, né? Somente aqueles atos, né, de segurança nacional que colocam em risco o interesse da sociedade e do Estado, que devem ser protegidos por sigilo. Inclusive o seguinte, sobre o sigilo não é eterno, ele é temporário. Quando ele é classificado como informação sigilosa, ele pode ser classificado reservado até 5 anos de proteção. Secreto, 15 anos e ultrasecreto, 25 anos. Ou seja, é temporário. Bacana? Ótimo, né? Vem comigo. Aqui, questão, item 8. Toda pessoa, tá, tem o direito à verdade. Pronto. Outra regra deontológica, cara. Da verdade. Essa é legal. Isso não deve ser só você, servidor público. Você deve ter esse conceito da verdade sempre. O que diz essa regra da verdade, cara? Diz o seguinte, doa quem doer, cortando na própria carne, você tem que falar a verdade. Este é o comportamento requerido que o Estado quer de você, consagrado aqui no inciso 8. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa ou da administração pública. Que legal, né? Mesmo que for prejudicar a própria administração ou a pessoa, você tem que falar a verdade. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro. A não-verdade é um erro da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais de uma nação, né? Olha aí, regra deontológica da verdade, né? FUBCESP 2016, cargo de analista,
né? A remuneração do servidor é custeada pelos tributos pagos por todos, exceto aqueles pagos por ele próprio, né? A questão já fizemos, né? Essa questão ela está errada. Por que ela está errada? Porque olha aqui, ó, exceto, né? Tá? Exceto. Então ele deve pagar isso aí. Inclusive a gente já fez essa questão, foi um erro aqui de digitação, né? Mas a gente estava falando da verdade, não é isso? Que é a regra deontológica número 8, cara. Gente, essa regra deontológica número 8, ela costuma cair, tá certo? Porque ela tem vários elementos que o examinador pode utilizar para tentar confundir você. Ele vai falar o seguinte, ele vai criar um contexto, falou o seguinte, poxa, vai prejudicar a própria administração, você é um soldado da administração, você tem que proteger o seu patrão, no caso que é a administração pública. E se você falar a verdade, você vai prejudicar o seu patrão. E aí está errado. Por quê? Porque o seu patrão quer, como regra deontológica, que você seja escravo da verdade. Doa a quem doer. Então preste atenção nisso. 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e a dedicação do serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral, olha aí. Então, quando trata alguém mal, direta ou indiretamente, ó, dano moral. E aí nós temos uma ação civil chamada de dano moral, né? Da mesma forma, causar-lhe dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas ofensa aos equipamentos e às instalações do Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram a sua inteligência, o seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los, né? Bonito isso aqui, né? Então está aqui para você, né? Fala de proteção do dano, tá? Que quando tem algum dano no patrimônio público não é só dinheiro, né? É mais do que o dinheiro, né? Fala que a vontade, ó, é uma afronta à inteligência das pessoas, o tempo das pessoas, né? Que eles fizeram aquilo lá, né? Bacana? Ok, regra deontológica número 10. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contraética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos, ou seja, a procrastinação, o atraso, né? Então ele quer o quê? Regra deontológica da agilidade, né? De ser sempre como foco o quê? O bom atendimento e essa regra comportamental, né, desejada. 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de superiores. Olha aí, obedecer às ordens legais, velando-se atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso ou o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública, né? Muito bacana aí, né? Vamos lá. 12ª. Toda ausência injustificada. O que é ausência injustificada? O cara faltou ao serviço público, né? Então, como é que ele trata esse comportamento da ausência, né? Injustificada. Já vi concurso que o cara tirou a palavrinha in, que é injustificada. Professor, eu quero uma ausência justificada. Eu fui fazer meu alistamento eleitoral, fui removido de cidade e eu fui mudar o meu domicílio eleitoral. É uma ausência justificada, tá? Aí, para complementar, cara, ó, dá uma lida na Lei 8.112, tá? Então, vamos lá. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas, né? Então, a sua ausência é o quê? É uma desmoralização. Por quê? Você tem como serviço, não somente como um salário final do mês, que você tem uma relação de quê? De apego também profissional, tá? De construção do bem comum. 13, e última. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, ou seja, qual que é a regra deontológica aqui? Ó, harmonia, né?
respeitando os seus colegas e cada concidadão colabora de todos e pode receber colaboração, pois a sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Né? Olha aí, o trabalho público é aquele que vai engrandecer a nação. Né? Pronto, gente. E aí, nós terminamos aí essa primeira sessão, tá? Que são das regras deontológicas, das regras deontológicas. Essas regras deontológicas são aquelas que têm maior incidência, tá? Por quê? Porque regras deontológicas não estão previstas lá no Estatuto do Servidor Público, na 8.112. Né? A gente vai estudar agora o quê? São deveres. Deveres, salvo engano, estão consagrados no artiguinho 116 do... 116, eu acho, lá da 8.112. E nós temos das proibições, né? As proibições também estão previstas, né? Então nós temos essas duas aí, estão previstas lá na 8.112. Penso eu que por isso que o legislador, que o examinador adora cobrar regras deontológicas. Agora, vamos para a seção 2, dos principais deveres do servidor público. Né? São deveres fundamentais do servidor público. O que é o dever? É a obrigação de fazer, ele tem um dever funcional. Tá? Letra A, obrigação dele, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público que se seja titular. Bacana, né? Tá tranquilo? Tá? B, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição, rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, aquelas enrolativas, né? Principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerce as suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Dano moral, que é uma regra deontológica prevista na sessão anterior. Nós vimos esse cara aí, né? Vimos esse cara aí. Vem comigo aqui. C. Ser probo, reto, leal, justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, o melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Né? Olha aí, né? Outra situação, né? Essas situações o examinador adora, hein? Então você colocou lá, sempre você tem que ser probo, reto, leal e justo. Tá? Às vezes, na atividade, você vai ser colocado em uma situação, duas situações. Qual que é a opção? A melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Regra deontológica. Finalidade do ato, bem comum. B. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade do cargo. Gente, olha a palavrinha, cara, jamais. Então, jamais retardar qualquer prestação de contas, ou seja, você tem a obrigação de prestar contas. Não é um favor, é uma obrigação. Você tem o dever de fazer. Letra E. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Sem muitos comentários. Letra E. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos e que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Ou seja, o seu trabalho é regido por princípios éticos, regras deontológicas, tá? Que vão se materializar na adequada prestação dos serviços públicos. Né? G. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários de serviço público, sem qualquer espécie de preconceito, ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhe dano moral. Né? Aliás, ter respeito à hierarquia. Olha, ter respeito à hierarquia. Gente, a administração pública ela é alicerçada em cima da hierarquia. Tá? Porém, sem nenhum temor de representá-lo contra qualquer comprometimento indevido na estrutura em que se funda o poder estatal. De novo, cara, ó, sem nenhum temor de representar. Ou seja, o que está falando aqui, cara? Você tem a obrigação de quê?
Se você se deparar com qualquer situação indevida, você tem que ter respeito pelo seu chefe, obrigação, tá? Mas, se você tiver conhecimento de qualquer comportamento indevido, você deve representá-lo. O que é representá-lo? Ó, você tem que representá-lo, o superior do seu superior, daquela conduta, representar, peticionar, informar a autoridade competente para que a autoridade competente tome as providências cabíveis num caso concreto. G. Que G? I. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicas, de contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrente de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Então você deve resistir a esses comportamentos corruptos e, além disso, você tem que denunciá-las. É sua obrigação, é seu dever, né? Letra J. Zelar no exercício do direito de greve. Então, reconhece seu direito de verbo, né? Pelas exigências específicas na defesa da vida e da segurança coletiva. Letra L. Ser assíduo, frequente, ao serviço, na certeza de que sua ausência provocará danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Tá? Então, tá aí para vocês, né? Ok, né? Praticar um pouquinho, vamos fazer um exercício aqui. ANAC ESAF 2016, cargo de técnico. Vem comigo. Vem comigo aqui, né? Não pertence ao conjunto de regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. O servidor público, ó, então, está falando regras deontológicas, né? Ok. O servidor público deve resistir a todas as pressões de superiores, tá, hierárquicos, de contratantes, de interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Duas perguntas que eu faço para você. As minhas aspas aqui. Este comportamento é um comportamento verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Está aí. Tá? Está no Código de Ética? Sim. Então está lá. Aí preste atenção. São quantas regras deontológicas nós temos? 13. Esse cara aqui, entre aspas, é uma regra deontológica? Certo ou errado? Errado. Aqui é um dever. É um dever. Então, se é um dever, não é uma regra deontológica. Um dever que, inclusive, faz parte do Código de Ética. Ou seja, essa alternativa ela está errada. Ou seja, isso abre para vocês um outro bloco, entendeu? De possibilidades do examinador elaborar uma questão de prova. Tá? Então, ele tentou induzir você ao erro. Você que leu aí rapidamente, fez aquela leitura dinâmica, pode ter induzido ao erro. Tá? Então, esse cara aqui, ele está no Código de Ética, mas não é uma regra deontológica, é um dever. Então, você tem que saber as 13 regras deontológicas, cara. Essa é a letra, cara. Esse é o macete, essa é a regra do sucesso. Tá? Ótimo. Mais um dever, letra M. Né? Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário de interesse público exigindo as providências cabíveis. Ó, exigindo as providências cabíveis. Né? N. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Participar de movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo escopo a realização do bem comum. Letra P. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Vestimentas adequadas ao exercício da função, né? Tá, então, se, por exemplo, vamos falar desse adequado aí, né? Se o órgão tem aí uma portaria que define a vestimenta de uniformes, é claro que o órgão vai ter que dar uniforme, está exigindo aquilo de você. Então, você deverá ir com uniforme. Por exemplo, no caso de polícia, no
no exercício da função, é obrigado o policial civil o uso do seu distintivo. Se ele não for usar o distintivo, ele não está com a vestimenta. O distintivo faz parte da vestimenta do policial. Então é importante isso. Ah, professor, isso aí é sério? É sério, cai no concurso? Imagina. Aí, para vocês, CESP 2017, cargo de analista. Servidor público do DF. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas inadequadas ao exercício do cargo não constitui vedação relativa ao comportamento profissional e atitudes éticas no serviço. Está errado, né? Tem dois erros na questão. Primeiro, vestimenta é assim, só que não é também uma vedação. Tá? É o quê? Um dever de quê? É um dever de ele se apresentar com a vestimenta adequada ao serviço. Então, a questão está errada. Ou seja, aluno aqui do LAC, do professor Luiz aqui, não erra, ele jamais uma questão como essa aqui. Bacana? Vamos lá. Letra Q. Manter-se atualizado com as instruções das normas de serviço à legislação pertinente ao órgão onde exerce as suas funções. Manter-se atualizado, ó. Tem um dever, uma obrigação de manter atualizado construções de normas do serviço e a legislação pertinente ao órgão onde exerce as suas funções. F. Cumprir, de acordo com as normas do serviço, as instruções superiores às tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Tá? H. S, aliás, facilitar a fiscalização de todos os atos de serviço por quem de direito. Tá? T. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. U. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Nós sabemos que regra deontológica é o bem comum, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Né? V. Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Então, está aí para vocês. Nós finalizamos aqui a sessão número 2, que são 2 deveres fundamentais ao servidor público federal civil. Tá? Vamos aí para a terceira sessão, que é a última sessão do capítulo 1º, que são das vedações ao servidor público. Né? Professor, o que vem a ser, professor, esse cara chamado de vedações? Vedações são o quê? São as proibição, o que é proibido ao servidor público fazer. Né? Vamos lá, é vedado ao servidor público. A. O uso do cargo, função, né? Ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Né? Inclusive, isso vai ser um crime contra a administração pública. Né? Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que eles dependam. C. Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conveniente, né, com erro ou infração a este código de ética ou código de ética de sua profissão. Então, você não pode ser conivente com nada, cara. Você viu qualquer irregularidade, você tem que denunciar. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Né? E deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou o seu conhecimento para atendimento do seu mistério. F. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Né? Então, essas aqui são as proibições. Gente, aqui é mais leitura, né?
Mas leitura, eu fiz um reforço pedagógico muito grande para vocês nas regras deontológicas, porque deveres e proibições, vedações, já está no Estatuto, tem a aula do Estatuto, né? A gente vai só reforçar. H. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Né? Bacana? Vamos lá. Exercício para a galera. Né? CESP 2017, cargo de analista. Permita-se que o servidor deixe de utilizar avanços tecnológicos disponíveis para o atendimento a seu ofício. Né? O que diz isso? Isso aqui é uma proibição. Né? Ou seja, o que lá fala? É vedado ao servidor deixar de utilizar avanços tecnológicos. Então, isso está errado. Né? Professor, eu quero ver materialidade nisso. Tudo bem, vamos supor, o cara lá das antigas, né? Está trabalhando, e o protocolo era aquele protocolo manual. O órgão vem, compra um sistema, implanta o sistema de protocolo, ele fala, não quero usar esse sistema de protocolo. Eu sou da época antiga. Né? Ou o contrário, vamos colocar outro caso. Já existe um sistema de protocolo que o cara sabe tudo sobre ele. Só que a administração pública achou por bem, que vai atender o bem comum, em substituir esse sistema de protocolo, que vai ser no ambiente não web, vai ser em tempo real, mais seguro, não sei o quê, e implanta esse novo sistema de protocolo. Esse novo sistema de protocolo é um avanço. Ele pode se negar a utilizar? Não pode. Ele tem o quê? Ele não pode fazer essa negação. Tá? Então está aqui, essa alternativa está errada. H. Alterar ou deturpar o teor de documentos que devem encaminhar para providências. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Desviar servidor público para o atendimento de interesse particular. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Né? Ou seja, você pode retirar, mas você tem que estar legalmente autorizado, tá? Registrado a sua retirada. Você não pode fazer isso. Né? M. Fazer uso de informações privilegiadas, obtidas no âmbito interno, ou seu serviço em benefício próprio para parentes de amigos ou de terceiros. N. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Né? Olha que pegadinha para concurso. Né? Então, apresentar-se no serviço. Você não pode apresentar embriagado. Tá? Ou fora dele. Se não tivesse esse tal de habitualmente, diz que você não podia tomar um porre nenhuma vez. Mas uma vez ou outra, o estatuto até complacente deixa você tomar esse seu porrinho. Né? Agora, habitualmente, você não pode fazer isso. Isso que está previsto aí. O. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atende contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. P. Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Né? Professor, atividade aética, né? Ilegal. Né? Então, aí você tem que tomar cuidado com isso. Pronto, gente. Então, nós terminamos aqui todas as regras aí, de proibição, tá? De vedação. Nós terminamos aí o primeiro capítulo. Lembrando para vocês que o maior bloco de questões de concursos diz respeito a esse primeiro capítulo, tá? Que são regras deontológicas. Regras deontológicas são os deveres e as vedações, que são as proibições. Agora é o seguinte, a gente vai estudar o segundo capítulo, que é o quê? Das comissões de ética. Qual que é o trabalho da comissão de ética? Nós vimos aqui um vasto, mais de 50 comportamentos desejados, requeridos, proibitivos para o servidor exercer. Se o cara pisar na bola, aí entra em campo as comissões de ética.
em todos os órgãos e entidades da administração pública, federal, direta, indireta, autárquica, fundacional ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética. Parou. Então é o seguinte, primeira coisa, primeira parte aqui, isso cai bastante. Quem tem a obrigatoriedade de constituir a comissão? A administração pública direta e indireta. Indireta, autárquica e fundacional, tá? Ou qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas ou com patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente a imputação ou procedimento susceptível de censura. Então é o seguinte, se o cara aprontar, ele vai receber uma censura. Ele vai receber uma censura, né? Então pronto, né? Falamos da comissão de ética, né? Encarregada de orientar, aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente a imputação ou de procedimento susceptível de censura. Ou seja, o cara aprontou, né, desrespeitou um desses regramentos lá dentro do órgão, por exemplo, IBAMA, o IBAMA é uma autarquia, tem que ter a comissão de ética. 18. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreiras de servidores, quais são os organismos, ou a gestão de pessoas, ou a RH. Os registros sobre a sua conduta ética vai estar registrado lá na conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor. Né? Ou seja, se na sua lei de carreira precisa de bom comportamento para você ascender essa carreira, uma conduta ética, um registro na sua ficha funcional pode bloquear você desse seu desejo. 22. Pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a da censura. Censura. E a sua fundamentação constará no respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Então está aí para você, né? Então, ela aplica punição? Sim. Qual que vai ser a pena? A pena de censura. Número 24. Tem vários itens aqui da comissão de ética que foram revogados, né? Último inciso. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se que por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, temporário ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão ou poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade de economia mista ou qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Pronto. Professor, o que ele fez aqui no 24? Né? O inciso 24, o legislador fez uma ampliação da aplicabilidade do Conselho de Ética, das comissões de ética para aplicação das penas. Ou seja, regra geral, onde tem recurso público envolvido, a comissão de ética pode estar agindo. Pronto, terminamos aí. Uma horinha e pouquinho, tá certo? Dessa grande aula, uma aula que eu tenho certeza que depois, se você fizer a leitura do Código de Ética seco, vai ser uma leitura até mais agradável depois dessa aula. Cara, você não erra, cara, e esse aqui cai demais, né? Pense que você é uma formiguinha, né? Que é uma formiguinha pequena, né? Você vê coisas incríveis que a formiguinha faz, né? Se houver 1% de chance, vale a pena lutar. Então, lute sempre, né, cara? Eu sou assim, quando tem... eu luto, cara. Eu luto sempre, mesmo que as probabilidades sejam pequenas, mas eu estou lá. Eu sou um forte guerreiro. Bacana? Pessoal, forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Fui. Olá, meus amigos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e quero fazer um convite muito especial para vocês. Vocês que acabaram de assistir essa super videoaula
uma aula top do Lá Concurso, uma aula focada, específica para o concurso da UFMT 2017. Convido vocês a se matricularem no nosso curso da UFMT. Nós, do Lá Concurso, fizemos um curso aí, preparamos um curso muito especial, com muito carinho. São mais de 150 videoaulas à sua disposição, ponto a ponto do edital, super atualizado. No YouTube, nós disponibilizamos apenas 30 videoaulas para vocês conhecerem os nossos grandes mestres. Tá certo, meus amigos? Olha só, e aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Nosso curso completo, super atualizado, investimento a partir de R$ 180. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 18. Você se matricula no cargo de auxiliar. E 10 parcelas de R$ 20, você se matricula no cargo de assistente em administração. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você gostou dessa videoaula? Você quer o material de apoio, que é o PDF? Então, vai aqui embaixo, clique aqui e faça o download do material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus e espero vocês aqui no Lá Concurso. Clique lá.